Graça e paz, irmãs, bom dia. Nós vamos dar continuidade aqui no livro de Josué, no capítulo 19, que ele tem 51 versículos, tá? 51 versículos, capítulo 19. E que nos fala assim, versículo 1. A segunda porção da terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Simeão. Sua herança ficava dentro do território de Judá. Eu quero lembrar às irmãs que eu estou lendo a Bíblia na versão NVT, tá? Então, prosseguindo. A herança de Simeão incluía Becebá, Sebá, Muladá, Azar-Sual, Balá e Azem, Eutolade, Betu e Ormã, Ziclag, Bet-Macabote e Azar-Susa, Bet-Lebaote e Saruém, 13 cidades com os povos ao redor. Também incluía Aim, Rimon, Eter e Assã, 4 cidades com os povos povoados ao redor. E também os povoados vizinhos até Baalat-Ber, também conhecida como Ramá de Negueb. Essa foi a herança designada aos clãs da tribo de Simeão. Sua porção de terra foi tirada de uma parte da herança de Judá, pois o território de Judá era grande demais para eles. Assim, a tribo de Simeão recebeu sua herança dentro do território de Judá. A terceira porção da terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Zebulon. A divisa da herança de Zebulon chegava até Sarid. Dali prosseguia para o oeste, passando por Maralá, chegando até Dabesete e seguindo para o ribeiro junto a Joquineão. Na direção oposta, a divisa se estendia para o leste desde Sarid até o limite de Quislot-Tabor, e dali para Daberat, subindo até Jafia. Depois continuava para o leste, até Gat-Éfer, Et-Cazim e Rimon, e fazia uma curva na direção de Neá. A divisa norte de Zebulon passava por Anatom e terminava no vale de Ifta-El. Além das cidades mencionadas, ali estavam Catate, Naalau, Sinron, Idala e Belém, 12 cidades com os povos ao redor. A herança designada aos clãs da tribo de Zebulon incluía essas cidades com os povoados ao redor. A quarta porção da terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Isacar. Seu território abrangia as seguintes cidades: Jezreel, Quesulot, Zunem, Afaraim, Zion, Anaarate, Rabite, Quizion e Ebes, Remete, Enganim, Enradá e Bet-Pazes. A divisa também chegava a Tabor, Zazima e Bet-Semes e terminava no Jordão, 16 cidades com os povoados ao redor. A herança designada aos clãs de Isacar incluía essas cidades com os povoados ao redor. A quinta porção da terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Azer.
Seu território abrangia as seguintes cidades: Eucate, Ali, Betem e Aquisaf. Alameleque, Amad e Missal. A divisa a oeste chegava até o Carmelo de Sior, Libnate. Depois fazia uma curva para o leste, em direção a Bet-Dagon. Se estendia até Zebulon, no vale de Iftael. Ia para o norte até Bet-Emek e Neiel. Dali prosseguia para o Cabu, ao norte. Abdon, Reob, Armon e Caná, até a grande Sidom. Depois, a divisa fazia uma curva em direção a Ramá e a cidade fortificada de Tiro, de onde virava em direção a Osa e terminava no mar Mediterrâneo. O território também incluía Meebel e Equizib. O mar, Ezeque e Reob, 22 cidades com os povoados ao redor. A herança designada aos clãs da tribo de Azer incluía essas cidades com os povoados ao redor. A sexta porção de terra foi entregue no sorteio aos clãs da tribo de Naftali. Sua divisa começava em Elef, no Carvalho de Zanim, passava por Adami Negeb e Jebneel, até Lacum, e terminava no Rio Jordão. A divisa oeste passava por Asnot Tabor e ia para Ucoque. Chegava à divisa de Zebulon, ao sul, a divisa de Azer, a oeste, e ao Rio Jordão, a leste. Suas cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Amat, Hakate, Kiri-Neret, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, em Azor, Iron, Migdawel, Orem, Bet-Anote, Bet-Semes, 19 cidades, com os povoados ao redor. A herança designada aos clãs da tribo de Naftali incluía essas cidades, com os povoados ao redor. A sétima porção da terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Dan. O território designado como sua herança abrangia estas cidades: Zorá, Estaol e Ir-Semes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Timná e Ecrom, Euteque, Gibeton, Baalat, Jeúde, Benec Baraque e Gat-Rimon, Mejarcom e Racom, e o território em frente de Jope. Os membros da tribo de Dan tiveram dificuldade em tomar posse de sua terra. Por isso, atacaram a cidade de Lecém. Eles a tomaram, massacraram seu povo e se estabeleceram nela. Mudaram o nome de cidade para Dan, em homenagem a seu antepassado. A herança designada aos clãs da tribo de Dan incluía essas cidades com o povoado ao redor. Depois que todo o território havia sido repartido entre as tribos, os israelitas deram a Josué uma porção de terra como herança no meio deles, pois o Senhor tinha dito que ele poderia receber qualquer cidade que quisesse. Ele escolheu Tinat-Será, na região montanhosa de Efraim. Ali reconstruiu a cidade e habitou nela. Foram esses os territórios que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num,
e os chefes das tribos designaram como herança para as tribos de Israel, por sorteio, na presença do Senhor, a entrada da tenda do encontro em Siló. Assim, concluíram a distribuição da terra. Então, paramos aqui no versículo 51 do capítulo 19 do livro de Josué. Então, vocês estão vendo aqui vários nomes, tribos, que Josué obedeceu a Deus, a ordem de Deus, e Josué é o sucessor de Moisés, para que dessem essas porções de terra para cada tribo, né? Para cada tribo. Então, muitas das vezes, lemos e não entendemos, mas aqui nesses nomes, nessa divisa, nessa obediência, tem muitas coisas que refletem hoje em nossas vidas, tá? Então, eu não sou nenhuma teóloga, não posso dizer com propriedade, mas eu estou aqui para ler a palavra de Deus, compartilhar com vocês a palavra de Deus. Foi isso que ferve, e é isso que ferve no meu coração. Oremos. Paizinho querido, somos gratos por este momento estarmos na Tua presença. Obrigado pelo dia que o Senhor está nos dando, pela tarde que virá, pela noite que virá, pelo sol, pela chuva, pelo tempo, pelo frio, pelo calor. Te agradecemos pelo prato, pela mesa posta em nossa casa, por não ter nos faltado nada, por ter cumprido e nos dado graça de estar na Tua presença, na Tua casa, em comunhão com os nossos irmãos. E abençoe, Pai, esse irmão, essa irmã que neste momento, não sei aonde, mas estará ouvindo essa palavra. E que o desejo dele ou dela, eu não conheço, mas o Senhor sabe. Então, intervém com a sua força e com o seu poder. Porque agindo o Senhor, quem impedirá? Amém? Então, até amanhã, assim querendo Deus. Não, até amanhã não. Sexta-feira, nós lemos a palavra de Deus até sexta-feira. Voltaremos, assim querendo Deus, na segunda-feira, dando continuidade na palavra de Deus, no livro de Josué, no capítulo 20. Tudo para a glória de Deus. Graça e paz. Tchau, tchau. Bem, meninas, a gravação sempre será feita nesse horário todos os dias, devido ao barulho pela manhã.